o MST fez 40 anos de idade. Então eu separei aqui a história do movimento, a relação desse movimento com o atual presidente da República, Lula, e uma série de crimes, presta atenção, crimes que este movimento cometeu. Não tenho nenhum medo de falar, porque eles não têm nem personalidade jurídica. Eles sequer podem processar alguém. Portanto, eu posso afirmar aqui que é uma organização criminosa. E eu vou mostrar para você, ao longo do tempo, o impacto desse absurdo aqui no nosso país. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e agora nós começamos com o Seja Membro. Então entra aí para dar uma ajuda pra gente e para você ter algumas vantagens que eu vou ainda pensar quais elas vão ser. Demorou? Talvez, quem sabe, né? Alguns áudios exclusivos, não é mesmo? Tá valendo grana isso aí. Ultimamente tem valido até dinheiro. Vamos lá. Da onde surgiu o MST? Em 1979, cerca de 110 famílias invadiram uma fazenda chamada Macalli. Essa fazenda ficava no município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. O ato, ocorrido no dia 7 de setembro, é considerado um dos pontos de início da, aspas, gestação do MST. Em 1982, surgiu a ideia de se criar um movimento, entre aspas aqui, né, profissional desse tipo de ativismo. Em setembro, seminário da CPT em Goiânia reúne 22 agentes de pastoral e 30 líderes sem terra, poceiros, meeiros e arrendatários de 17 estados. É levantada a ideia da criação de um movimento nacional do sem terra, autônomo à Igreja Católica. Eu quero lembrar aqui, é muito importante lembrar, que o cenário naquela época era completamente diferente do que é hoje. Hoje muitas pessoas ainda vêm falar de reforma agrária. Eu quero lembrar que naquela época, no início dos anos 80, você tinha de fato muitos latifúndios, pouquíssimos ou nem um pouco produtivos, certo? E você tinha muitas famílias com a vocação para administrar uma propriedade rural. Para você administrar uma propriedade rural, você precisa ter vocação. É de sol a sol, é de domingo a domingo. Você não escolhe, não tem dia. Você precisa ter vocação, você precisa estar vocacionado àquilo. O cenário hoje é completamente diferente, tá? Muitas das famílias que se dizem, eu só quero um pedacinho de terra, nunca foram da área rural. Há gerações que não cuidam mais de terra nenhuma e mais. Hoje, os latifúndios, eles são absolutamente produtivos, muito por conta, inclusive, da Embrapa, que nós vamos falar aqui. Em 1984, é finalmente criado o MST, durante o primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocorrido em janeiro, em Cascavel, lá no Paraná. O evento reuniu representantes de 11 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Pará, Goiás, Rondônia e Acre. E em 1985 houve o primeiro Congresso Nacional. Em janeiro também, em Curitiba, no Paraná, o MST realiza seu primeiro Congresso Nacional. Nele, o movimento elege a primeira edição nacional com 20 integrantes, sendo 2 de cada um dos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Rondônia. Cerca de 1.500 delegados aprovaram a palavra de ordem: ocupação é a única solução. O que acontece? Em 1988, houve a Constituinte, né? Nós criamos a nossa Constituição. E o MST vê o fracasso das propostas da reforma agrária ao fim da Constituinte. No 4º Encontro Nacional em Piracicaba, aqui em São Paulo, é aprovada a resolução que visa eleger o maior número possível de militantes nas eleições municipais de novembro. Logo após a Constituinte, nós tivemos o presidente Collor. Collor foi o primeiro presidente eleito da redemocratização e o MST alega ter sido reprimido nessa época. Em maio, o MST organiza o 2º Congresso Nacional de 1990, em Brasília. É o início do governo Collor e o movimento começa a sentir a repressão. Cerca de 4.000 delegados de 20 estados avaliam que é o momento de deixar o isolamento de campo e buscar apoio nas cidades. Em 1993, o presidente é então o Itamar Franco, né? O Itamar Franco era vice do Collor, o Collor sofreu impeachment, entrou o Itamar Franco e em 2 de fevereiro de 1993, representantes do movimento MST são recebidos pelo presidente no Palácio do Planalto, na primeira audiência oficial do MST com o presidente da República. Em 1995, houve o 3º Congresso Nacional do MST, com cerca de 5.000 delegados. No 3º Congresso Nacional, aprovaram o lema Reforma Agrária,
uma luta de todos. Nessa época, inclusive, houve uma novela bastante famosa na Globo chamada O Rei do Gado, né? Onde houve uma visão romântica do que era o Sem Terra, do que era esse movimento, do que era a tal da reforma agrária. Nessa novela você tinha o Rei do Gado, né, que era o Antônio Fagundes, ele tinha um amigo senador, que era o Caxias, se não me engano, tá? Que era um senador ali de boa vontade, que queria fazer reforma agrária, e você tinha os sem terras, que eram bonzinhos, né? Eles só queriam uma terra para trabalhar. Inclusive, na época, a Patrícia Pilar, ex-esposa do Ciro Gomes, fazia o papel de uma sem terra que se apaixona pelo Antônio Fagundes, pelo Rei do Gado, né? Então houve toda uma romantização do que era a tal da reforma agrária, do que eram os tais do sem terra pela maior emissora do país. Em 1996, houve o massacre de Carajás. Em 17 de abril, 19 trabalhadores rurais ligados ao MST são assassinados por policiais militares durante a desobstrução da rodovia PA-150 em Eldorado do Carajás, no Pará. O caso tem repercussão internacional, o que fortalece o nome do movimento. Em 1997, o livro Terra é lançado. Em fevereiro, Marcha Nacional liderada pelo Sem Terra leva cerca de 50 mil pessoas a Brasília. Em 17 de abril, dia da chegada da marcha, é lançado o livro Terra, com fotos de Sebastião Salgado e textos do escritor português José Saramago, acompanhado de uma canção, Assentamento, de Chico Buarque. Ou seja, como eu te falei, houve todo um processo de romantização desse movimento, inclusive com figuras do alto escalão da cultura nacional e internacional participando desse movimento de olha como eles são bonzinhos, olha como eles são bem intencionados. Em 1998 começa uma onda de invasões sem precedentes. O MST, na época inclusive, era o governo do Fernando Henrique. Você teve Collor, Itamar, depois o Fernando Henrique foi eleito em 98, ele ganhou a eleição em primeiro turno, fez o seu segundo governo, certo? O MST surpreende ao promover uma onda de invasões a prédios públicos e pressionar não apenas pela desapropriação de terras, mas também por créditos aos novos assentados da reforma agrária. Então, houve alguma reforma agrária, houve alguns assentados, agora eles querem créditos para que esses assentados comecem a sua vida rural. Em 2002, houve a invasão da fazenda do Fernando Henrique. Em março de 2002, o MST invade a fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso, em Buritis, Minas Gerais. O governo classifica a ação como terrorista e o PT, de olho nas eleições, também condena a investida. No segundo semestre, o MST atua na campanha da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui é muito importante pontuar, porque em 2002 foi a primeira eleição que o Lula ganhou. Né? Ele vinha disputando a presidência desde o início dos anos 90. Né? Aliás, em 89 ele participou da eleição também. E quando houve essa invasão, o próprio PT na época também, não, isso aí não tá certo, isso aqui tá errado, né? Não pode pegar bem, não pode pegar bem. Eles estavam na época do Lulinha Paz e Amor, né? O Lula revolucionário dos anos 80, dos anos 90, não tinha ganhado a eleição, então agora é o Lula Paz e Amor, carta para os amigos investidores, e o Lulinha não quer mais tanto socialismo, não sei o que lá, e ganhou a eleição em 2002. Em 2003, houve CPI da Terra. Eu quero lembrar para vocês também, eu lembro bem disso daqui, tá? Eu estava no terceiro colegial e eu lembro quando o Lula colocou o boné do MST, foi um choque. Né? Você veja como a gente regrediu. Em 2003, o presidente da República, o Lula, conhecidamente de esquerda, coloca o boné do MST e aquilo é um escândalo. Nossa, o presidente colocou o boné de um movimento invasor de terras. Hoje, em 2024, não só o presidente apoia abertamente esse movimento, como você vê várias pessoas na rua usando o boné, inclusive por meme. Uma outra coisa curiosa é que mesmo nessa matéria que conta a história do MST ou em outras, eles simplesmente omitiram, né, a invasão do Congresso Nacional pelo próprio MST. O MST invadiu prédios públicos de poderes. A gente já vai chegar lá. Marcha histórica em 2005. Como que foi esse cenário aqui? 2005, no primeiro governo Lula, estoura o escândalo do mensalão e todo mundo, um absurdo, tem que ter impeachment. Isso assim, gente, é que o Brasil, infelizmente, não é um país sério, mas qualquer país sério do mundo, esse cara teria sofrido impeachment imediatamente, ele teria sido preso no mesmo ano. O mesmo movimento que se dizia, não, estamos pressionando o governo Lula, falando, não, impeachment do Lula a gente não quer. Em 2006, o Lula foi disputar a reeleição. Certo? Na época, se não me engano, era contra o Geraldo Alckmin, inclusive, né? Que fazia críticas contundentes ao PT à época. Em 2009, houve a invasão da Cutrale. Lula se refere à ação como vandalismo e João Pedro Stedley,
presidente do MST, chama o mandatário de mal informado. O movimento admite ter destruído 3.000 pés de laranja, mas diz que acusações sobre depredação eram armação. Ou seja, a gente tem que lembrar que nós somos, né, principalmente o estado de São Paulo, é um dos estados líderes em exportação de suco de laranja a nível mundial. O fato é o seguinte, nessa época eles invadiram, não foi um latifúndio improdutivo, não, eles invadiram uma fazenda produtiva. Em 2012, o MST invadiu outro prédio público. Olha isso aqui, ó. O MST ocupa, né, em abril, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A reivindicação é por mais assentamentos e punição aos culpados pelo massacre de Eldorado dos Carajás ocorrido em 1996. O movimento afirma que o ano é o pior para assentamentos desde 1995. Em 2016, no auge, né, da briga política pelo impeachment da Dilma, que lado vocês acham que o MST ficou? Eu quero lembrar que eu fui numa dessas manifestações, inclusive foi a primeira que eu fui. Eu conversei com alguns membros, né, do MST ali e infelizmente você pode ver, esses vídeos ainda estão na internet. Essas pessoas não tinham a menor ideia do que elas estavam fazendo ali. Eu cheguei a perguntar para as pessoas, você é a favor ou contra o impeachment? E as pessoas, eu sou a favor do impeachment. Para você ter uma ideia do nível, né, de deslocamento da realidade que essas pessoas, usadas como massa de manobra, inclusive, estavam. Em 2018, houve a Vigília Lula Livre. O MST participa do Vigília Lula Livre, organizada por diferentes movimentos populares, e a ação acompanhou Lula por 580 dias, enquanto ele esteve preso em Curitiba, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 2021, houve a retomada das invasões. O MST retoma as invasões, que se resumiram a 14 entre 2019 e abril de 2021. É importantíssimo lembrar que, por conta da pandemia, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que você não podia fazer nenhum tipo de reintegração de posse, o que é um completo absurdo. Inclusive, mesmo após o fim da pandemia, essa decisão se estendeu durante muito tempo e muitos dos lugares invadidos não puderam ser retomados por conta de tal decisão. Em 2023, houve a CPI do MST. E eu vou te dizer, aqui foi a chance mais espetacular que nós tivemos de finalmente classificar esse grupo como um grupo terrorista, como uma organização terrorista e combater os crimes que tal grupo promove. O problema é que, infelizmente, por conta da inabilidade da nossa oposição, a CPI não deu em nada. Tá? De janeiro a abril, o MST ocupa mais de 30 imóveis rurais. Na Câmara dos Deputados é instalada uma CPI para investigar ocupações de terra. Na CPI, João Pedro Stedley admite que o movimento errou ao ter invadido uma fazenda da Embrapa no dia 31 de julho. A comissão acabou após 130 dias sem um relatório final. Eles sequer conseguiram produzir um relatório final. E aqui a gente vai ver alguns dos absurdos do MST ao longo desses anos. Vamos lá. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. O MST invadiu e destruiu parte de 2 fazendas na cidade de Correntina, no oeste da Bahia. Quem está nos ouvindo no rádio, é um momento em que eles vão invadindo de fato umas torres de transmissão e colocando abaixo nessas torres. Não sei nem se estavam sendo operadas, mas algo em construção. Uma cena impressionante. A Justiça Federal vai decidir a quem pertence a Fazenda Santa Henrique, no interior de São Paulo. Ela foi invadida há uma semana por militantes do MST que destruíram milhares de pés de laranja. As imagens do vandalismo circularam pelas redes sociais. As paredes da sede da AproSoja foram tomadas por sujeira, faixas e pichações contra o agronegócio e o governo. As pichações também foram feitas dentro do prédio, que foi invadido pelo grupo ligado à Via Campesina e ao MST. Aí, ó. Tá aí, vamos outro aqui. Você sabe quanto de terra o PT colocou e disponibilizou para assentamento? 52 milhões de hectares. Isso é tudo que foi feito em 500 anos. Assentamos quase 700 mil famílias. E hoje os sem terra estão noutra. Os sem terra hoje estão produzindo, organizando cooperativas e já viraram o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul. Você não acha que não sentir a vontade para invadir? Deixa ele falar uma coisa para você. Me dá 2 terras produtivas que os sem terra invadiram. Sabe o que acontecia, na verdade? Os sem terra invadiam uma área
quem media se era produtivo ou não era eles, era o governo através do INCRA, e quem pagava era o INCRA. Era o governo que arcava com a responsabilidade de pagar a terra que muitas vezes o empresário não conseguia vender no mercado, porque ninguém estava querendo comprar terra. Então, sem terra, na verdade, o que eles estão produzindo, né? As invasões que a gente viu aqui no sul da Bahia, no Paraná, é tudo uma ilusão. E mais, eles fazem até bem pro proprietário. Você tá com dificuldade de vender sua terra? Pô, o sem terra invade, o INCRA vai lá e paga pra você. Pô, que maravilha. Nós vamos continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisar assentar gente, nós vamos assentar. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutível é o INCRA, o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. Sim. É simples. Sim. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Eu quero que o INCRA me dê a totalidade de terras ociosas que ele acha que tem no Brasil. É em torno disso que a gente vai discutir com a CONTAG, com o Sem Terra, com a FETRAF, para que a gente possa fazer os assentamentos necessários com muita tranquilidade. O que tem que haver é compreensão de que o Brasil precisa ter segurança alimentar e, por isso, o Brasil precisa produzir muito para que a gente tenha, inclusive, um estoque regulador. Isso aqui é outra confusão que se faz muito, tá? Muitos desses defensores do MST dizem, não, porque a agricultura familiar é uma coisa, MST é outra. A agricultura familiar, nós estamos falando da família que tem um lotezinho e ela produz ali para vender no mercado local, etc. Isso é agricultura familiar. Tá? MST invadindo terra, fazendo horta orgânica, que vai lá o Wagner Moura e o Gregório do Vivier, alface orgânica. Isso aí não é agricultura familiar. Isso é uma ilusão de um alimento muito mais caro que só vendido para Playboy, que eles estão ali fazendo a segurança alimentar do Brasil. Faça meu favor. Olha essa matéria aqui, ó. MST tenta invadir STF em Brasília. PM usa bomba para dispersar manifestante. A gente viu, né? Muita gente falando do dia 8 de janeiro. Ah, não pode invadir Congresso, não pode invadir STF. Esses bolsonaristas são tudo uns bandidos, uns golpistas. Tá, e em 2014, que o MST tentou invadir o STF? Inclusive o STF não pôde ter sessão nesse dia, porque estava com risco de invasão. Aí esse é melhor não falar. Outra coisa, quando o MST foi falar de defender a Dilma, que não podia ter impeachment, olha o Stedley aqui, ó. Stedley defende greve geral contra impeachment. Militante do MST quer inviabilizar eventual governo Temer, né? Inclusive deu declarações muito polêmicas, que poderiam ser consideradas instigação à violência contra o impeachment da Dilma. E o próprio diz o seguinte em 2016, política burra de Dilma vai inviabilizar Lula em 2018, diz líder do MST. Você vê que o próprio MST dá conta de fazer o trabalho sujo que o próprio Lula não pode fazer, né? Bom, precisamos queimar a Dilma aqui. Põe o Stedley para falar mal da Dilma e falar que a Dilma tá queimando o PT e vai impedir o Lula de voltar em 2018. Isso aqui é o MST quando invadiu o ministério. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Observe essa imagem. Esses dois homens estão colocando fogo em um dos prédios da esplanada dos ministérios. O protesto desta quarta-feira em Brasília, que começou pacífico, terminou em vandalismo. Houve incêndio na área interna dos Ministérios da Agricultura, do Planejamento e da Cultura. Nesta outra imagem, um homem tenta destruir os aparelhos de ar-condicionado. Encapuzados fizeram barricadas com o que encontraram nos prédios. Documentos e cadeiras foram para o fogo. A polícia militar tentou dispersar os manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Aos gritos de fora Temer, a manifestação, convocada por sindicatos e movimentos sociais, reuniu entre 35 mil e 100 mil pessoas, segundo as autoridades e os organizadores. A gente está aqui com um fio de esperança Olha lá. que a gente consiga fazer dessa crise, Olha lá. dessa lama que o país se afundou, que a gente consiga achar alguma solução que não seja se afundar mais ainda na lama. A solução é pôr fogo em ministério. A solução é queimar lá bike de aplicativo, né? A solução é tacar pedra na polícia. Acredito que cada um tem que fazer a sua parte. Hoje eu vim fazer a minha, como muitos vieram fazer aqui. Infelizmente, se perdeu-se o controle por ambas as partes. Por ambas as partes o quê? Ambas as partes o quê? Eu não vi ninguém quebrando o ministério, vandalizando o prédio público, a não ser vocês. Partes, né? Acredito eu. E se gerou esse caos aí que parece uma guerra civil, né? O governo federal convocou nesta quarta-feira tropas do Exército para proteger prédios públicos em Brasília.
O governo afirma que atendeu um pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O parlamentar contradiz a versão e disse que solicitou a Força Nacional, não o Exército. Isso aqui, ó, isso aqui eu fui lá ver. Isso aqui ninguém me contou, tá? Isso aqui eu fui lá ver e você viu o vídeo aqui. As pessoas lá passando uma fita, não, tô reservando meu lotezinho aqui. E o que esses caras fizeram no sul da Bahia que foi ainda mais grave? Eles invadem as terras, tá? Com armas, encapuzados, pegam pessoas indígenas, colocam ali, falam, não, isso aqui é uma questão indígena. Isso aqui não é, isso aqui tem que ver aí com o FUNAI, com não sei o que, isso aqui é uma outra questão. E se utilizam, inclusive, da luta indígena para roubar propriedade alheia. Olha aqui, eu vi relatos lá de pessoas, tá, armadas, encapuzadas, invadindo fazendas, inclusive marcas de tiro na parede. Você viu, eu filmei tudo isso aqui no vídeo, vou deixar no izinho para você. Pela segunda vez em 3 meses, integrantes do MST invadem a área da Embrapa em Petrolina. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, a Embrapa é justamente o braço do Estado que ajuda com pesquisas para que o nosso agro seja muito produtivo. Inclusive, eu vou te dizer, originalmente o Brasil só tinha terras férteis e aráveis aqui, na região sudeste, mais para o sul, onde o clima é um pouquinho melhor e as terras um pouco mais férteis. Só por causa da Embrapa, só por causa de muito trabalho e muita pesquisa, a gente conseguiu com que a região centro-oeste fosse tão produtiva em termos agropecuários. Portanto, invadir uma área da Embrapa é diretamente aviltar contra o progresso de todo o país em termos de produtividade agrícola. Esse aqui também foi outro absurdo, tá? A operação prende 4 integrantes do MST no Paraná, um dia após PM serem rendidos em manifestação por reforma agrária. Que manifestação é essa? Em que os manifestantes rendem 2 policiais, deixam 2 policiais reféns. Como é que pode, dentro do nosso país, a gente ter isso? As forças policiais serem rendidas por um movimento que é, sim, um movimento terrorista. Se isso não é terrorismo, eu não sei mais o que é. MST, um caso de polícia, isso aqui em junho de 2023. Movimento defendido pela esquerda no Congresso acumula acusações de extorsão, trabalhos forçados e fraude processual em todo o Brasil. Olha outro aqui, ó. Crimes do MST seguem impunes ano após ano. Isso aqui, ó, é uma série de crimes do MST que simplesmente não foram punidos. É como se eles não tivessem acontecido. Olha esse daqui, ó. 7 integrantes do MST são denunciados por ação violenta contra policiais. E para finalizar, eu vou deixar aqui um vídeo de uma senhora que foi do MST e durante a CPI, que infelizmente, como eu falei, foi uma oportunidade que a gente jogou no lixo, tá? Mas durante essa CPI, ela expôs alguns dos absurdos. Eu vou colocar aqui para você ouvir da boca dela o que é essa organização criminosa. Um abraço e vamos questionar tudo. Eu quero pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1h30 da manhã. Com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo. Sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Esse short foi a moça do eucalipto que me deu para botar, porque eu só estava com essa roupa aqui. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante.
E vocês dizem que faz movimento social? Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. Que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou.